E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Ele faz com que a mulher que não tem filho seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar teimando de desejo. Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor, terá a vida verdadeira. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Eles dizem coisas sábias e sempre falam o que é direito e certo. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. No dia do julgamento, as riquezas não adiantam nada, mas a honestidade livra da morte. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Os ricos mandam nos pobres, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Com a sua palavra, ele os curou e os salvou da morte. O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus quartos, examinem a sua própria consciência. O Senhor dá força ao seu povo e o abençoa, dando-lhe tudo o que é bom. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas, o glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade. A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor, confio nele e não terei medo de nada. O que podem me fazer simples seres humanos? Pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Ó Senhor, meu Deus, em ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Mas se eu tivesse guardado maus pensamentos no coração, o Senhor não teria me ouvido. Pode dizer a ele: ó Senhor Deus, tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus, eu confio em ti. Ó Deus, tu nos respondes dando-nos a vitória e fazes coisas maravilhosas para nos salvar. Os povos do mundo inteiro, até os dos mares distantes, põem a sua esperança em ti. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a tua vontade e faze com que o teu caminho seja reto e plano para mim, que os meus inimigos vejam que tu estás comigo. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Antes de formares os montes, de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Tu sabes como estou aflito, pois tens tomado nota de todas as minhas lágrimas. Será que elas não estão escritas no teu livro? Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpem o coração, hipócritas. Porque elas haviam temido a Deus, ele fez prosperar suas famílias. Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come, é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. O Senhor Deus diz: Eu, o Senhor, sou o Deus de vocês desde que os tirei do Egito. Eu sou o único Deus que vocês conhecem, o único Deus que os salvou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Quem é assim não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Ele dá ajuda e proteção a quem é direito e honesto.
Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe vida por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou você da lei do pecado e da morte. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Então anunciarei a tua fidelidade e te louvarei o dia inteiro. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Todos os que me veem caçoam de mim, mostrando a língua e balançando a cabeça. Eles dizem: você confiou em Deus, o Senhor, então por que Ele não o salva? Se Ele gosta de você, por que não o ajuda? O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos, com a sua força, ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. O Senhor é um abrigo para os que são perseguidos. Ele os protege em tempos de aflição. Eu lembro do passado, penso em tudo o que tens feito, e não esqueço as tuas ações. E é cantado pelas crianças, pelas criancinhas de colo. Tu construíste uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Eu te louvarei, ó Deus, meu defensor. Tu és a minha fortaleza, tu és o Deus que me ama. Ó Senhor Deus, o rei está muito feliz porque lhe deste força, está muito contente porque o tornaste vitorioso. Farei com que os limites da terra de vocês vão desde o Golfo de Acaba até o rio Eufrates e do mar Mediterrâneo até o deserto. Eu lhes darei poder para dominarem os povos daquelas terras e vocês irão avançando e os expulsando. Não façam nenhum acordo com eles, nem com os seus deuses. Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Saber dar uma resposta é uma alegria, como é boa a palavra certa na hora certa. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Com um coração sincero, eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Faze com que saibamos como são poucos os dias da nossa vida, para que tenhamos um coração sábio. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Deus o Senhor pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir, maravilhado, a sua bondade e pedir a sua orientação. Ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. Pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo, e não abandona os seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes dos maus serão destruídos. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões.